Primeira situação, nós temos que lembrar, o próprio Código de Processo Civil, o Código acabou classificando, portanto, os processos em três grandes categorias. Três grandes, portanto, espécies, segmentos. O processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. No processo de conhecimento, enfrenta-se no processo de conhecimento, na verdade, uma crise quanto à certeza. Né? A certeza se o direito existe ou não, e que para que ele possa existir juridicamente falando, nós temos que passar pelo crivo numa ação judicial. Exatamente isso. No processo de conhecimento, enfrenta-se, portanto, esta crise de certeza. Né? Não se tem ainda a certeza quanto ao direito que está se invocando e que vai, ao longo do processo, ser solucionado. Ser solucionado e entregue a partir de uma sentença, de uma decisão, portanto, judicial, né, que nós chamamos de sentença. E nós sabemos também que a sentença ela pode até acabar extinguindo o feito sem resolver o problema, sem resolver o mérito. Né? São sentenças, portanto, meramente terminativas. Né? Ou nós temos a outra sentença, portanto, definitiva, aquela que enfrenta o mérito, aquela que enfrenta, portanto, o direito, aquela que, como diz a sistemática atual, resolve, portanto, o mérito. É aquela que enfrenta o problema e diz se o direito existe ou não e pertence a quem, em que quantidade, em que medida, desde quando, de qual forma, e assim por diante. Estabelece-se ali, portanto, a prestação jurisdicional dentro da expectativa que o autor tem quando promoveu a ação. O autor quer saber se ele tem ou não o direito. Ele quer buscar exatamente este direito e vai buscando através desta ação judicial. Temos o processo de execução. No processo de execução, enfrenta-se também, vamos dizer assim, uma outra crise, a crise do inadimplemento, a crise da impontualidade, onde se vai buscar, através do processo de execução, a satisfação do direito conquistado, a satisfação do direito existente. Né? A satisfação, em modo geral, a satisfação do direito conquistado através da própria sentença, isso visto, na verdade, entre uma situação ampla e maior, ou a satisfação do direito existente representado através de um título executivo extrajudicial. Exatamente isso. Ainda que nós compreendamos como a fase de cumprimento de sentença como sendo uma nova fase do processo de conhecimento, ela acaba sendo estudada, na verdade, de forma ampla, né, dentro de um processo de execução, acaba sendo muito maior. E nós temos o processo cautelar, que pressupõe-se ali uma outra crise, que é a crise de segurança. É a crise de segurança. Eu busco, através do processo cautelar, providências que me assegurem o resultado final do processo. Providências, portanto, que preservem o meu direito, que eu vou adiante conquistar. Busco providências que me restabeleçam o direito que foi lesado. Eu busco, por sua vez, no processo cautelar, eu busco, por sua vez, aí a segurança. Exatamente isso. E o processo cautelar acaba sendo, na verdade, incidental, quando já promovida a cautelar no curso de uma ação que foi proposta, ou o processo cautelar nasce inicialmente para que depois venha, né, uma ação futura, né, uma ação na sequência. Há ainda aqueles também, óbvio, dentro dessa sistemática, que entendem que o processo cautelar pode nascer e se exaurir dentro dele mesmo, sem a necessidade de propositura de uma outra ação judicial. São possibilidades, são situações. Dentro desta perspectiva, dentro desta circunstância, o que nós temos no processo cautelar? Porque estamos falando fundamentalmente hoje do processo cautelar, na ação, na cautelar de separação de corpos. O processo cautelar hoje, nós temos ele em duas situações. Nós temos as chamadas tutelas de urgência. Tutelas de urgência. Tutelas de urgência que acabam se dividindo em cautelares ou em tutela antecipada. Tutelas de urgência.
a divisão das tutelas de urgência. Ou são aí, portanto, tutelas cautelares, ou tem aí a tutela antecipada. Numa situação ou em outra, se visa, se objetiva afastar o risco. Afastar, portanto, as circunstâncias ou situações de risco que são verificadas no direito que está sendo reclamado. Evitar o perecimento do direito, restabelecer o direito que foi lesado. Tanto numa circunstância ou na outra, quer-se evitar exatamente isso. No processo cautelar, nós temos lá dois grandes requisitos, que é a questão do fumus boni iuris e do periculum in mora. A fumaça do bom direito e o perigo da demora. Na tutela antecipada existe uma exigência maior, uma exigência, portanto, mais contundente. Existe a necessidade de uma prova inequívoca. O magistrado tem que se convencer, portanto, da verossimilhança da alegação. A prova trazida, e que vai ficar consubstanciada, portanto, nos autos, ela tem que ser, portanto, o mais semelhante possível à verdade. Enquanto que nas cautelares nós temos o fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, pura e simplesmente, na tutela antecipada nós temos aí uma prova inequívoca, uma prova, portanto, forte, mais robusta, né, mais forte, portanto, em que se aproxime muito do que é a verdade. Exatamente isso. Duas situações. Nas cautelares, fumus boni iuris e o periculum in mora. A fumaça do bom direito. Se vai ter direito ou não, isso será provado adiante. É um mero contorno, portanto, indícios de que o direito adiante será aprovado, de que o direito, portanto, que se proclama, se exige, adiante será demonstrado. Na tutela antecipada, tem que se mostrar, portanto, um direito mais próximo, mais contundente, mais bem construído, robusto, portanto. Uma prova inequívoca, uma prova em que o juiz, verificando, dificilmente acaba se equivocando, dificilmente acabará errando na sua avaliação. Tamanha a prova que está sendo apresentada. Até mesmo porque, na tutela antecipada, e como o próprio nome já diz, tutela antecipada, o juiz antecipa para aquele momento uma providência jurisdicional que só chegaria ao final da ação com a sentença. Por isso que é tutela antecipada. O juiz antecipa para o momento presente, que se requer a tutela antecipada, uma providência, uma segurança, que só se daria normalmente no final do processo. E que por conta desta prova inequívoca, que o juiz se convence da verossimilhança da alegação, ele concede antecipadamente. Exatamente isso. Dá para nós verificarmos, os senhores percebem que, quanto à questão dos requisitos, é muito mais forte, na verdade, muito mais exigente a tutela antecipada do que nas cautelares. Exatamente isso. Tá? Nas cautelares, basta a circunstância, portanto, do fumus boni iuris, né? A fumaça do bom direito, os meros, portanto, algumas indicações, o contorno, portanto, do que se dará lá adiante, se pode conceder a cautelar. A tutela antecipada é algo muito maior. Exatamente isso. Porque eu estou fazendo exatamente aí esta distinção. Que eu estou fazendo essa distinção. Porque existe, muitas vezes, um equívoco dos advogados acabarem promovendo uma medida, a de tutela antecipada, quando, na verdade, deveriam de promover uma cautelar. E a diferenciação vai estar, na verdade, naquilo que você tem nas mãos para poder apresentar. Se traduz a prova numa prova inequívoca, pode ser uma tutela antecipada. Se, na verdade, não passa de um fumus boni iuris, a prova não está aperfeiçoada nem nada,
se dará aperfeiçoamento desta prova adiante, com a instrução probatória, enfim. Você está diante de uma situação própria da cautelar. Exatamente isso. Dentro desta perspectiva, o que nós temos também e podemos dizer? Muitos entendem, portanto, o processo cautelar, né, a medida cautelar, como sendo, na verdade, um instrumento. Né? Ela é um instrumento utilizado para a ação a seguir. Né? É um instrumento, portanto, utilizado para dar segurança, para dar guarida, para dar, portanto, proteção ao direito que se quer conquistar efetivamente adiante, na ação principal. Por isso que na cautelar é tido como o acessório, portanto. É uma circunstância, portanto, ali instrumental. E alguns autores até falam que, no caso das cautelares, é instrumental ao quadrado. Porque à medida que se utiliza da cautelar como um instrumento, uma forma, para você promover, portanto, a ação principal e garantir efetivamente o direito lá, seria um instrumento de um outro instrumento, que é a ação principal, para a garantia do direito. Então, tem gente que fala que é meramente instrumental. Tem alguns autores que trabalham com essa questão da instrumentalização ao quadrado, porque a cautelar seria um instrumento, um meio, portanto, para se utilizar de um outro meio, que é a ação principal, para se chegar ao direito. Dois instrumentos, por isso que se diz instrumento ao quadrado. Né? Isso é para aqueles doutrinadores que trabalham dentro das ideias, portanto, de instrumentalização das formas, né? Preconizada lá para o Cânone de Dinamarco e seguida aí por diversos outros autores, também. Nas cautelares, nós temos um direito a ser reclamado, assim como nas tutelas antecipadas. Nós temos urgência, tanto numa situação quanto na outra. Por isso que se requer uma providência de caráter liminar, antes de qualquer outra coisa, liminarmente, portanto. Né? Antes de qualquer outra providência, eu quero garantido isto. Eu quero concedida, portanto, uma liminar. Esta é a ideia tanto nas cautelares quanto na tutela antecipada. Quando o juiz concede a tutela antecipada, ele também concede, muitas vezes, em sede de liminar. Ou seja, antes de qualquer outra coisa. Né? Antes de citar o réu, ele concede, portanto, a tutela antecipada. Antes de citar o réu, o juiz concede uma liminar, portanto, insere também nas cautelares. Então nós temos aí esta circunstância, portanto, que muitas vezes, na grande maioria, o processo cautelar, ele é, na verdade, utilizado como preparação para uma ação futura. Ele é preparatório, portanto, para uma ação futura. Às vezes também, a cautelar ela é utilizada de forma incidental. Incide numa ação que já está em curso. Exatamente isso. Temos essas duas situações. Alguns também trabalham com a ideia de que as cautelares possam acabar se satisfazendo por si só, sem a necessidade de nenhum outro tipo de ação. São naqueles doutrinadores que entendem assim, como nessa ideia, são as chamadas cautelares satisfativas. Aquelas, portanto, que se exaurem, elas se encerram dentro delas mesmas, sem necessidade de uma ação futura. Vamos pegar aí uma circunstância, exemplo, o pai foi retirar a criança para exercer o seu direito de visitação, retirou a criança na sexta-feira às 20 horas. A mãe já avisou o pai, olha, você tem que devolver,
o juniorzinho, no domingo até às 18 horas, hein? Ele, pois não, lógico, vou devolver. E assim o faz. 6 meses, 8 meses, 1 ano. A ex-mulher sempre falando a mesma coisa. Algo bacana, entendeu? Ele está chegando para pegar a criança e já está mentalizando, está ouvindo o discurso. Está ouvindo o discurso. Um dia ele se cansa. E ele faz assim, retira a criança na sexta-feira, às 20 horas. Domingo não aparece. A fulana, lógico, louca da vida. Liga para todos os celulares que o sujeito tem. Liga para os 40 vizinhos da casa da direita, os 40 vizinhos da esquerda, liga para a rua, ligou para todos os parentes do sujeito já. Ninguém acha o fulano. A mãe dele até fala, olha, não vejo meu filho já há tempos, viu? Se ele sumiu para você hoje, sumiu para mim há muito mais tempo. Você é mais feliz do que eu, né? Porque eu não vejo com tanta frequência assim, né? Vejam, simplesmente sumiu com a criança e foi passar umas férias de uma semana no Nordeste. Sumiu com a criança. Exemplo, vamos supor que seja essa situação. Tinha lá uma autorização direitinho, pai da criança, nem precisa assim, vai e volta, enfim, mas tinha até uma autorização para viagem na carteira, plastificada já, né? Validade para 10 anos. Né? E conseguiu. E foi lá. E aí, o que a mãe faz? No dia seguinte, ela chega no escritório do advogado dela, antes do advogado. Quando a minha secretária me liga e fala assim, doutor, uma fulana está aqui. E a princípio eu não tinha agendado a consulta, eu já sei que é algum problema. Normalmente é. O que você tem que fazer? Uma cautelar, portanto, de busca e apreensão. Tem lá, portanto, o documento, o título, que é a sentença, ou a homologação, portanto, né, do acordo feito, que dispõe a regulamentação de visitas, a visitação, e que ele extrapolou, né, essas regras, extrapolou, portanto, estes parâmetros. Não apareceu. Tem que promover o quê? Uma ação de busca e apreensão. Uma cautelar de busca e apreensão do menor. Exatamente isso. Se o menor for apreendido, ok? Tem mais alguma coisa a fazer? Não. A ação, a cautelar de busca e apreensão do menor, ela pode se encerrar, ser finalizada, quando se conquista exatamente o objeto pretendido. Acabou. Né? Então, alguns autores trabalham com a ideia de que seria uma cautelar satisfativa por conta dessas circunstâncias. Né? Exatamente isso, porque ela se satisfaz, ela se exaure, portanto, dentro dela própria, sem a necessidade de nenhum outro instrumento, de nenhuma outra ação judicial. Né? Então, tem alguns que trabalham dentro desta corrente, vamos dizer assim. Né? Tem autores que falam, na verdade, que não seria propriamente uma cautelar esse tipo de ação. E que, portanto, não existe, da mesma forma, cautelar satisfativa. Tem duas correntes. Tá? Tem aí duas ou mais correntes acerca do tema. Mas só que os senhores saibam que tem autores que tratam exatamente com relação a isso. E o importante, uma situação importante a ser salientada também, é que, promovida a cautelar, você tem um prazo, na verdade, para promover a ação principal. Prazo de 30 dias. Não adianta só promover a cautelar. Tem que promover a ação principal no prazo de 30 dias. O que isso quer dizer? Indo para o nosso exemplo do tema principal hoje, na ação, portanto, na cautelar de separação de corpos, nós temos que promover a ação principal, que é a ação de divórcio, em 30 dias. Em 30 dias. Exatamente isso. Tá? Em 30 dias. Ou, dependendo da circunstância também. Eu digo que em 30 dias tem que promover o divórcio dentro daquelas relações que existe o casamento.
Ou, se for uma circunstância, portanto, de união estável, dentro dos 30 dias, você tem que promover, portanto, a ação de constituição e dissolução de união estável. Tá? Exatamente isso. Então, dentro desta perspectiva, dentro desta situação, sempre nós temos, quando a cautelar for de natureza preparatória, ela prepara para uma ação futura, que é a ação principal, tem que se promover a ação principal no prazo de 30 dias. 30 dias, exatamente isso. Não proposta a ação principal no prazo de 30 dias, a cautelar poderá ser extinta, sem resolução do mérito. Perde sua força, perde a sua eficácia. Exatamente isso. Tá? E tem que procurar observar o prazo dos 30 dias, efetivamente, para a propositura da ação, em que pese, na verdade, em pese a própria jurisprudência existente, traz alguns julgados em que se promoveu depois dos 30 e valeu da mesma forma. Né? Teve a mesma força como se tivesse promovido até os 30 dias. Né? Alguém promoveu depois, no 35º dia, no 40º dia, e não houve nenhum tipo de prejuízo, nem para a cautelar e a liminar concedida, que perdura ao longo do tempo, e nem para a própria ação principal. Mas a ação principal precisa ser promovida para que a liminar concedida na cautelar perdure até o final, portanto, daquela ação. Exatamente isso. Nós temos a questão do processo cautelar algumas características, vou passar de forma geral e rápida, mas veja, algumas características que a grande parte dos doutrinadores trabalham. Né? A questão da acessoriedade, né? De que no processo cautelar, portanto, a cautelar ela é acessória, portanto, numa ação que é a ação principal, mesmo sendo preparatória ou incidental, ela é acessória, na verdade, uma ação que é aí a ação principal. Tem a questão da autonomia, cautelar e a ação principal, elas são dispostas, portanto, em autos diferentes, portanto, são autuadas separadamente, mas são julgadas em conjunto, de uma única forma. A questão da própria urgência tem que ficar evidente no processo cautelar, tanto é que eu vou colocar o quê? Fumus boniuris e periculum in mora. Eu estou promovendo uma cautelar para que o juiz determine a cobertura do plano na cirurgia que o fulano vai fazer, uma cirurgia cardíaca, portanto, que ele vai fazer, porque a ação principal vai se discutir exatamente uma cláusula de carência, supostamente. Convênio falou para o seu conveniado lá, olha, não está coberta a sua cirurgia do coração. Ele promoveu uma cautelar, portanto, inominada porque nós temos no código a divisão das cautelares nominadas, aquela que o código já dispõe o nome, né, e o procedimento, e outras cautelares das mais diversas, e para abranger e dar segurança às inúmeras outras situações da vida e dos conflitos existentes em sociedade, que são as cautelares inominadas. Né? Mas promove-se uma cautelar para que o juiz determine que o plano cubra aquela cirurgia, que ele possa fazer aquela cirurgia. Depois discute a carência, se tinha carência de fato ou não, se a cláusula, portanto, é nula ou não, aí depois se discute isso, mas se resguarda, portanto, a vida, se dá segurança, portanto, ao direito que a pessoa está reclamando. Então, veja, dentro desta perspectiva, nós temos que demonstrar uma urgência, senão não adianta. A questão da sumariedade na sua cognição, o juiz, no conhecimento da cautelar, ele verifica de forma perfunctória, verifica, portanto, de forma sumária, rápida, né? Exatamente por conta que, se a demora ocorrer, o que nós vamos ter? Se a demora acabar acontecendo, o sujeito pode morrer, né? Ou pode ter o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, naquela cautelar de sustação de protesto, por exemplo, né?
Então, dentro desta perspectiva, tem que ser, portanto, a cognição. O conhecimento, portanto, do magistrado tem que se dar de forma sumária. Provisoriedade, a decisão disposta na cautelar, ela é provisória, porque virá outra adiante, que esta é a definitiva, que virá na sentença, por isso que ela é provisória, e provisória também até que, na verdade, o magistrado continue se convencendo por aquela decisão que ele proferiu. Nada impede o magistrado de, ao longo do processo, ele acabar, na verdade, mudando de ideia, revogando a liminar concedida, antes mesmo da própria sentença. Tá? Então, por isso que ela tem o caráter aí de provisoriedade. Será confirmada, né, a princípio na sentença, podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo no curso do processo. Por isso também a outra característica da revogabilidade. Eu não posso conceder algo, na verdade, que eu não tenha possibilidade de revogar. Então eu vou conceder algo que eu tenho possibilidade, sim, havendo necessidade. Obrigado, viu? Havendo necessidade, eu possa revogar. Então a questão da revogabilidade. Não posso conceder algo que esteja ungido sobre a questão da coisa julgada material, imutável, né? Não dá. Conceder algo em sede de cautelar que modifica aquilo que já é coisa julgada, não dá para se fazer isso. O processo cautelar não é próprio para essa situação, né? E a questão da fungibilidade, né? O juiz pode até acabar reconhecendo uma outra providência, tomar aquela ação como sendo outra e não aquela originalmente proposta. Ou seja, você propõe uma, ele verifica que isso aqui não está de acordo e recepciona como se fosse a correta. Aproveita, portanto, aquilo que você fez, né? É a mesma coisa na questão da fungibilidade nas ações possessórias. O fulano promoveu uma ação de reintegração de posse. O juiz verifica que não era o caso de reintegração, é o caso de manutenção de posse. Embora o autor tenha promovido a reintegração, o juiz verifica que não se trata de reintegração e recepciona aquilo como se fosse a medida correta, né? Portanto, existe a substituição por outra. É o fenômeno, portanto, de fungibilidade. Exatamente isso. Dentro da circunstância, dentro da situação própria agora, indo para a própria cautelar, para cautelar de separação de corpos. Depois eu trouxe aqui algumas decisões. Indo para cautelar de separação de corpos. O que nós temos ali? Nós temos hoje, dentro das relações familiares, enfim, João casado, né, com Maria, e dentro de todas as situações também, as uniões, né, uniões estáveis, as uniões entre pessoas, portanto, também do mesmo sexo, enfim, todas essas possibilidades, né, de união dentro daquilo que já está sedimentado no nosso país, aquilo que já está preconizado. Ok. O que nós temos? Nós temos ali uma situação de caráter emergencial, que chama a atenção e que pede do Estado, através do Poder Judiciário, uma providência imediata, urgente. Vamos a uma situação concreta. João casado com Maria. O João, supostamente, na constância do casamento, em dado momento, começa a maltratar Maria e começa a bater em Maria, enfim, assim por diante. A Maria chega um momento que não quer mais ver João nem pintado de ouro, na verdade, né? Ela até reza, né, para o dia que ele nunca mais voltará. E ela diz que um dia isso vai acontecer, né, que ela não vai mais tolerar, enfim. Ela está... Eu estou dando um exemplo mais comum. Eu posso trocar o João por Leandro, por o Marcos Lopes. Pelo amor de Deus, não me comprometa.
Não que exista qualquer tipo de violência nesses casos, e não é, nem são, nem semelhança. Doutor Leandro nem casado pelo menos não que eu saiba. Doutor Marcos Lopes é comprometido, é casado, enfim, mas podem passar por esses tipos de constrangimentos, de situações, né? De circunstâncias, né? Mas tudo bem, eu ia falar uma outra coisa, eu vou pular, depois se eu lembrar, né? Até porque está sendo gravado, isso se perpetua, e aí acaba sendo fácil depois a prova do dano moral que eu posso causar, né? Eu posso vir a causar, então. Vocês sabem, na verdade, quando a gente vem, enfim, dar uma palestra, ou qualquer momento aqui na casa, a gente tem que tomar um cuidado imenso, né? Imenso com o que se fala, com o que não se fala, um conceito, uma frase mal dita pode se transformar efetivamente numa frase maldita. Eu conheço amigos, na verdade, que infelizmente enfrentaram grandes problemas por conta de uma frase, não digo que mal dita, mas uma frase mal compreendida. Não, ela até que foi bem, mas alguma pessoa acabou compreendendo de forma diferente, e aí gerou um problema enorme, né? E eu falei assim, poxa, o que aconteceu com você poderia facilmente ter acontecido comigo, numa outra circunstância. Eu não teria falado o que você falou, tá? Falei para ele, mas poderia acontecer numa outra situação. Não é fácil. Mas enfim, vamos retomar. Qual que é a situação, portanto, que nós temos? A Maria quer se livrar do marido, não aguenta mais. Esta é ainda, infelizmente, a situação mais corriqueira, mais comum. Tá? É difícil, mas não é incomum, é difícil o marido, né, requerer a proteção cautelar, né, de separação de corpos contra a esposa. É difícil, mas acontece. E eu tive o cuidado até de separar um caso aqui, né, para não ficar só, né, dizendo que são os homens que são errados, ou que se equivocam, enfim, ou que têm comportamento, né, desvirtuado, violento. Não é essa a situação. Mas o contrário também é perfeitamente. O contrário também pode existir. Né? Exatamente isso. Então, qual que é a situação? A Maria, portanto, vai promover uma cautelar, por seu advogado, uma cautelar de separação de corpos. Alguns cuidados são importantes. Indo para uma situação prática, efetiva, alguns cuidados são importantes. Existe a necessidade de uma comprovação, portanto, da existência do relacionamento, né, através da certidão de casamento, do casamento, ou até mesmo de uma circunstância, ainda que muito superficial, mas de união estável também. E existe também a outra situação da impossibilidade da permanência da vida familiar. A impossibilidade de continuidade, melhor dizendo, da vida familiar. Olha, excelência, não tem mais. Não tem condição. O sujeito é violento, me bate, dia sim, dia não, final de semana é uma tristeza, porque ele bebe mais aos finais de semana, acaba me batendo, né? Acaba violentando os filhos. Algumas circunstâncias da violação quanto a direitos, enfim, acabam sendo mais facilmente demonstradas, que é a questão, portanto, quando existe agressão física. Sempre quando existir agressão física é importante, né, embora não seja essencial no meu entendimento, mas é importante se lavrar um boletim de ocorrência. Exatamente isso. Então, a fulana apanhou, tem que lavrar um boletim de ocorrência. Tá? Não tem alternativa. O boletim de ocorrência passa a ser aí importante nesta ação. E é o que nós temos verificado. Lavratura de um boletim de ocorrência. Não, numa outra situação, às vezes, a violência ela não é física, mas a violência ela é moral. Né? As agressões são verbais, portanto, as discussões, as ofensas. A vergonha que o fulano a faz passar e a seu filho
no meio das outras, no meio da sociedade, com outras pessoas próximas, enfim. Estes comportamentos também são ensejadores da cautelar de separação de corpos. Né? Exatamente isso. Embora o mais comum seja exatamente a questão da violência física. Né? Porque ali você demonstra, na cautelar, o fumus boniuris e o periculum in mora, a fumaça do bom direito, portanto, e o perigo da demora. Acabar advindo, se o juiz demorar a decidir, a conceder a medida, pode advir um dano irreparável ou de difícil reparação. Um dano irreparável porque ele pode acabar. A faca que chegava próxima, um dia entrou. Um dia ele a esfaqueou. Né? Então, dentro desta perspectiva, pode acabar sendo gerado um dano irreparável. Né? Matou a fulana. Né? Ou um dano de difícil reparação. Numa dessas violências, portanto, acabou cegando a esposa. Arremessou, portanto, uma panela com água fervendo. Estava em cima do fogo, arremessou e, suponhamos, dentro dessa hipótese que eu estou traçando, a cegou. É possível isso? Infelizmente, isso é possível. Infelizmente, isso é possível perfeitamente de acabar acontecendo. Lógico, não é o ideal, nem nada, mas pode... Obrigado, viu? Mas pode acabar acontecendo. Pode acabar acontecendo. Então, dano irreparável ou de difícil reparação. Isso está por conta do periculum in mora, do perigo da demora. Isso precisa ficar constando na própria petição inicial. Eu preciso destacar das cautelares os seus dois requisitos. A questão do fumus boniuris e a questão do periculum in mora. A questão, portanto, da própria violência que está sendo praticada, que está existindo, e a questão do perigo na demora. Se o juiz tardar a considerar liminar, né, o perigo que isso pode acabar sendo gerado, o perigo que isso pode acabar trazendo dano irreparável ou de difícil reparação. Exatamente esta situação, essa perspectiva. Importante o boletim de ocorrência? Digo para os senhores que é importante o boletim de ocorrência. Contava até mesmo aqui outro dia que tem juízes que nem concedem se não tiver boletim de ocorrência, infelizmente. Não vejo como prova exclusiva, prova indispensável, documento indispensável, mas tem juízes que não concedem. Tá? Portanto, o boletim de ocorrência, havendo, portanto, dedução de fatos, né, envolvendo a questão da violência física, é sempre bom juntar boletim de ocorrência. Exatamente isso. E notem o seguinte também, boletim de ocorrência atual. Né? Não adianta a fulana falar assim, olha, doutor, aqui eu tenho um boletim de ocorrência. 2004. Olha o que ele fez comigo em 2004. Eu fui lá, abri o boletim de ocorrência, fiz exame de corpo de delito, tudo certinho, me deu um tapa, me deixou o olho roxo. Olha aqui. Senhores, neste caso, este boletim de ocorrência, ele é mais um elemento, mas não é o elemento essencial que vai fazer decretar, portanto, o afastamento do lar conjugal do fulano. Exatamente isso. A prova, portanto, ela precisa ser atual. Exatamente essa situação. Porque senão parece o perdão. Parece que houve o perdão. Não, perdoou. Tanto é que permaneceram juntos 2004 em diante. Parece o perdão. É que nem aquela circunstância, aquela situação de outras circunstâncias próprias do casamento. Se você não atuar de forma imediata, se você deixar isso ao longo do tempo, nunca vai poder querer alegar lá adiante. Ah, mas ele me traiu. Me traiu em 2002. Mas eu estou com ele até hoje. Mas ele não me traiu mais. Não me traiu mais. Traiu em 2002. Senhores, perdoou. Perdoou. Exatamente isso. Né? Não dá para eu vou me separar porque ele me traiu em 2002. Poxa, é engraçado. A pessoa demora para amadurecer a mágoa tal, e aflorou 11 anos depois. Não adianta não, senhor Zé Nunes. Está aí a minha máquina também para o senhor. Ó. Passou. O senhor foi filmado, viu? Engraçado, porque aí passa na filmagem depois, o negocinho andando. Toma a máquina aqui, para fazer uma foto depois também. Ó.
O senhor que é fotógrafo hoje, então, não vai perder. Pelo amor de Deus, essa máquina aqui é jurídica, hein? Você tira para assim, processando. Essa aí tem. Mas eu sei que o senhor sabe manejar isso como poucos. Nossa senhora. Me dá aqui, senhor José Luiz. Tudo bem. Olha, esse visor aqui é para quem está vendo. Continue estudando direito, viu? Fantástico. Fantástico. Pensei que era só a minha sogra que não sabia. Achei mais um. Achei mais um. Tem problema. Minha sogra é portuguesa. O senhor... Não. Ah, tá. Então, coitada da minha sogra, sei lá, minha pessoa tão santa, minha sogra. Entendeu? Muito educado. O Leandro conhece, enfim, educadíssima e tal. E o que eu peço para ela fazer, ela faz, tadinha. Né? Eu ligo para ela assim, minha sogrinha querida está com vontade de comer tal coisa. Ela faz e manda lá para minha esposa. Eu não pedi isso, mãe. Não. O Alex me ligou e pediu esta comida. E eu fiz muito grado, né? Porque meu genro querido, também só tem eu. Genro só tem eu. Então, mandou lá. Pois é, de todos. Eu falo para ela, Ana Maria, de todos, eu sou o melhor. Ela, é verdade. É lógico que é verdade. Pô. O único genro. O ruim é quando, e eu não queria deixar gravado, mas eu não posso perder o oportunidade de falar, o ruim é quando eu incluo outras pessoas. Ela demora 5 segundos para falar, é verdade, mas ela até fala. Depois ela continua mantendo, quando incluo algumas outras pessoas da família também. Mas para não perder a oportunidade. E o pior de tudo mesmo é quando eu divulgo, né, para os outros. Bom, vamos lá. Hoje em dia também é uma situação muito importante, por conta que nós temos a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, mas é processo civil. Mas eu coloco, sem palavras, na verdade, a questão da Lei Maria da Penha, posso colocar lá também, da mesma forma. Na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, no artigo 22, no artigo 22, inciso 2, diz o seguinte, o caput do 22. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente as seguintes medidas protetivas de urgência, entre elas, ou entre outras. 2. Afastamento do lar, domicílio, local de convivência com a ofendida. Então a Lei Maria da Penha, né, é até colocada também na própria petição inicial, na área civil, sem problema algum, mas com uma fundamentação legal, né, e de proteção à própria mulher, que tenha sofrido, portanto, a agressão do marido, né, né? Então temos aí hoje esta possibilidade também. Na petição inicial, a parte dos fatos, é importante você dizer, né, a que título supostamente João e Maria estão juntos. São casados em tal data, têm filhos ou não têm. Se tiver filhos, portanto, qual a idade, nome completo. Vai juntar também, tendo possibilidade, a certidão de nascimento dos mesmos, né? Se não tiver certidão, mas pelo menos faça menção. Isso acaba sendo, essas situações acabam sendo aí, sendo importantes. E não esqueçam, 30 dias depois, portanto, tem que promover a ação principal. Qual é a ação principal? A ação principal é a ação de divórcio. Ação de divórcio. Tá? Cautelar de separação de corpos, ação de divórcio é a ação principal. Dentro dessa nossa possibilidade que estamos traçando. Aí a pergunta que todos fazem, professor Zaquim, então quer dizer que se não for promovida a ação de divórcio no prazo de 30 dias, perde a eficácia liminar concedida e o sujeito pode voltar para casa? É o grande receio, né? Porque numa cautelar normal, o juiz determinou a sustação do protesto. Não promoveu em 30 dias a principal. Portanto, o juiz extingue o processo sem resolução de mérito, a liminar concedida perde eficácia e o título que não tinha sido protestado passa a ser
protestado. A perda da eficácia acaba condizendo, na verdade, essa situação. Então, mutatis mutandis, mudando tem que ser mudado. Nós poderíamos perfeitamente até compreendermos, dentro dessa perspectiva, que, se não for promovida a ação em 30 dias, pode ser extinta sem resolução de mérito, portanto, a cautelar, perde eficácia liminar, o sujeito pode voltar para casa. Né? Este é um primeiro entendimento que se tinha acerca desta situação. Depois os juízes acabaram firmando o entendimento contrário. Nós temos a súmula 10. Nós temos a súmula 10 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Né? Eu estou falando de uma súmula existente que trata a respeito desta matéria, que fala o seguinte: não perde eficácia a medida de afastamento do lar conjugal do fulano, né? Somente pelo fato de ver extinta a ação sem resolução de mérito, por conta da não propositura, né, de não ser apresentada a ação de divórcio. Então tem uma súmula, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é a súmula 10. Em São Paulo, nós temos os juízes de família do interior se reuniram para conversar a respeito dos processos existentes nas varas de família em que eles trabalhavam. Isso se deu em 2006. Conversando, e as várias dúvidas acabaram surgindo, eles tentaram padronizar, uniformizar condutas, comportamentos. Né? Não que cada um tivesse que ser daquele jeito, mas tentaram, na verdade, reunir, né, em enunciados, né, alguns entendimentos com relação a pontos problemáticos, né, do direito de família. Então, no enunciado 38, diz o seguinte: a liminar concedida em ação cautelar de separação de corpos não se submete à perda de eficácia prevista no artigo 801, inciso 1 do CPC. É o enunciado 38. Tá? Então, nós temos aí essa circunstância que acaba sendo importante. Estou dando 2 parâmetros aí para os senhores. Jurisprudência também vasta nesse sentido. Não é tão difícil assim de se procurar, de se encontrar. Exatamente isso. Tá? Mas, fato é que existe o risco ainda. Né? Perdeu a eficácia, quer voltar para casa. E por que não perde a sua força, vamos dizer assim? Não perde por conta de que o que se queria era o afastamento para poder dar à mulher, aos filhos, que seja, a proteção devida, a integridade física, a questão moral e assim por diante. Né? Até mesmo dentro da perspectiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão lá cristalizada no ECA, né, de proteção integral à criança. E neste caso também, né, esta proteção integral se preenche com afastamento, do lar conjugal do sujeito e a permanência, portanto, dele afastado. Exatamente isso. Tá? Mas, normalmente, a ação principal ela é promovida. E eu vou traçar também, vou trazer aqui para os senhores também vamos trabalhar nos fatores que são importantes serem destacados na petição inicial através da própria jurisprudência. Este é um exercício que pode ser feito. Quando eu quero saber se eu preenchi na minha petição todos os elementos necessários ou os pré-requisitos necessários, se foram preenchidos, da forma que tem que ser preenchidos, mencionando faticamente, dando os destaques necessários, para que eu consiga a liminar, eu procuro sempre acabar fazendo uma pesquisa de ordem jurisprudencial. Eu pesquiso a jurisprudência, não só a ementa, mas eu leio o próprio acórdão, para conseguir saber e verificar o entendimento do tribunal a respeito daquela matéria que está versando na minha petição. De repente, eu acho que é importante mencionar um fato X.
De repente o tribunal não tem visto mais este fato X, que eu estou dando toda uma importância, não tem visto este fato X como preponderante para a concessão da liminar. E sim outros. Por quê? Porque o direito evolui. A consideração acerca do direito, a interpretação do direito, da lei e a sua aplicação ao caso concreto é modificada ao longo do tempo. Exatamente isso. Nós podemos estar diante do mesmo texto legal, mas ao longo do tempo a interpretação quanto a este texto, a sua abrangência, né, o que de fato, na verdade, ele quis dizer, acaba sendo, portanto, modificada ao longo do tempo. Eu trouxe aqui alguns acórdons, eu queria, porque acaba sendo exemplificativo e acaba sendo também interessante para a gente poder passar para os senhores. E depois, eu vou passar para os senhores preencherem um papelzinho, tá? Nesse papel que vão acabar colocando o e-mail, aí eu mando esses acórdãos depois para os senhores. Se vocês me permitirem, depois eles cortam na fita. Deixa eu só achar um negócio aqui nas minhas coisas. Um segundo só, peraí. Pedi para a Adriana me ajudar. Antes tarde do que nunca. Eu estava sentindo que eu estava com falta de alguma coisa, lembrei agora. Passa ali para a Adriana, ela vai nos ajudar depois. Enfim. Só entregar aí para a fileira. Deve dar um para cada um. E quem está em cima também, daqui a pouco recebe lá, podem ficar aí. Eu encaminho estes acórdãos depois para os senhores. Nós temos um caso, primeiro caso aqui, em que houve o requerimento para afastamento do lar conjugal. Eu vou ler aqui a ementa. Ação cautelar de separação de corpos. E também é o seguinte, tem gente que dá como nome medida cautelar de separação de corpos. Tem gente que coloca ação cautelar de separação de corpos. Tá? Tem outros que colocam medida de afastamento do lar conjugal. Praticamente aí tudo a mesma coisa, dentro desse mesmo sentido. Tá? Ação cautelar de separação de corpos, concessão liminar de afastamento do companheiro do lar, cenário de constantes atritos e agressões físicas. Daí a gente já pode verificar. Evidenciar a questão do atrito, é importante. Atrito de qualquer natureza, né? Xingamentos, discussões, etc. Né? Agressão física, se houver, tem que ser disposta, tem que ser colocada. E olha, tem que detalhar, viu? Tem que detalhar. Né? O sujeito tinha preferência em bater na cabeça da fulana, assim. Uma vez, eu acabei requerendo uma cautelar de separação de corpos e o marido da minha cliente era policial militar. E ele, na verdade, ele apontava a arma para a cabeça dela e engatilhava a arma. Né? E ela ficava imóvel, chorando imóvel, na presença dos filhos. Eu tenho que dizer esse fato. Eu tenho que dizer dessa forma. E eu tenho que dizer da forma mais viva possível. Porque eu tenho que transportar para quem está lendo a mesma ideia que eu estou tendo, a mesma proximidade que eu estou tendo. E eu tenho que tirar da letra fria do que eu estou digitando algo, na verdade, que transporte para quem está lendo, o juiz, que é quem eu quero convencer, a dor que a pessoa sentia naquele momento, a tristeza, o que se passava, a angústia, a raiva, tudo. Então, veja, na cautelar não tem... Veja, eu não estou promovendo uma execução de título executivo extrajudicial. Não é uma execução de um cheque que foi devolvido, linha 11, 12, que eu estou executando. Eu não preciso de nada disso. Não mexo com emoção. A lei já peca um pouco, né? Porque a lei não mexe, não fala muito. A norma não fala de saudade, a norma não fala de amor, né? A norma não fala de certos sentimentos. Então você tem, na verdade, que trazer esses sentimentos ali de forma tal que o juiz... Eu tinha desligado esse trem aqui. De forma tal que o juiz consiga, na verdade, ver
consiga enxergar, consiga realmente se condoer com aquilo que ele está lendo. Isso é importante. Então, havendo atrito, agressão física, tem que colocar medida preventiva que se impõe para resguardar a incolumidade física das partes. Então, porque na hora da agressão física, pode acabar advindo, na verdade, problemas para as duas partes. Veja, a incolumidade física que se busca não é só da mulher, pode ser mais dela, ok? Mas é dos dois, porque nenhum dos dois merece, na verdade, passar por essa situação. E que se esse atrito existe, ele tem que ser, portanto, resolvido. E é o momento, portanto, de se separar um do outro, se distanciar um do outro. Nessa situação, vai se verificar, óbvio, a questão, portanto, do casamento, né, ou, no caso, existindo a união estável, e tem que se evidenciar também a gravidade, portanto, do fato que legitima a propositura daquela medida. Daí uma outra situação que é discutida em sede de cautelar de separação de corpos, que é a seguinte. O boletim de ocorrência lavrado é uma prova produzida unilateralmente. É uma produção unilateral. Produção unilateral. Pode ser bilateral até, boletim de ocorrência, ok, mas neste caso ele é unilateral. A mulher que foi ofendida, enfim, que apanhou, ela vai à delegacia e lavra o boletim de ocorrência. Exatamente isso. Então, do outro lado, em termos de contestação, contestam essa situação da unilateralidade da produção, portanto, da prova, que é o boletim de ocorrência, sem que exista a participação, portanto, do outro lado, do agressor, supostamente. E se busca, dentro de uma circunstância mais de ordem criminal, a questão, portanto, própria questão do contraditório a respeito disso, mas na esfera civil, isso vai existir ao longo do processo. Ao longo do processo. Quando eu falo para a mulher assim, olha, você vai lavrar um boletim de ocorrência, vai fazer exame de corpo de delito, né, para deixar evidente aí o que você sofreu, esses hematomas, etc, etc, etc. Isso, na verdade, vai estar escrito, apontado ali nas figuras. Eu sempre falo também, tire fotos. Ah, mas doutor, fique tranquila, depois você joga fora. Mas é importante, tira umas fotos aí. Então, ela passa a tirar fotos. Ela tira a foto do roxo do olho, disso, daquilo. Eu sei, na verdade, que é relativo isso, tá? Qualquer maquiador faz a mesma coisa, né? Uma boa maquiagem produz qualquer hematoma, né? Uma boa maquiagem produz qualquer hematoma. Eu sei que é relativo, mas, na verdade, para o juiz, ele vai analisar o conjunto probatório. Boletim de ocorrência evidenciando isso, aquilo. Olha as fotos. É muito mais vivo, é muito mais próximo. Quando eu vou despachar cautelar, de separação de corpos, que eu juntei fotos ali, às vezes o juiz faz até assim, ó. Não querem ver. Passa rápido. Outros, eu não sei a diferença de um de outro, mas assim, tem resultado. Mas outros se aproximam. Eu não sei. Como as liminares sempre são concedidas, graças a Deus, mas eu não sei, na verdade, se é concedida mais por aqueles que fazem isso, ou por aqueles que viram o rosto, ou por aqueles que passam rápido. Mas assim, vai de cada um. Tem juiz até que fala, doutor, essa aqui tá feia, hein, doutor? Isso aqui, como se fosse gibi, como se fosse revista em quadrinhos, né? Ou essa aqui, ou o senhor caprichou, como se falasse isso. Praticamente, não, é um fato, é uma situação real, exatamente isso. Mas às vezes não tem marca, não tem agressão física, mas tem uma agressão moral. As marcas são exteriores ao corpo, não existem, as marcas são internas, né?